Jay, você mencionou, né, esse lance da Laura ser uma das melhores alunas. Aí eu te pergunto, né? A pessoa, vamos traçar um paralelo, né? A pessoa, quando ela nasce com o dom do desenho, por exemplo, o dom de cantar, né? Uhum. Ele na realidade, ele pode ir para uma escola para aperfeiçoar ali as técnicas e saber o que ele está utilizando, na hora que ele está utilizando, mas dentro dele ele já tem o dom, seja lá qual for, né? Que nem eu citei aqui, cantar e desenhar, por exemplo. Um aluno que nunca desenhou, né? Ele pode aprender ali com o professor as técnicas e chegar num nível ali mediano de desenho. Para o pessoal que vai se dedicar, né, ao estudo da visão remota, você também falaria dessas partes que a pessoa já nasce com o talento ali de ter essa vocação, né, para eu não sei explicar assim tecnicamente, mas ela já tem o dom da visão remota e na escola, na Stargate Brasil, ela fazer essas partes técnicas, assim como no desenho ou no canto, né, na música, você traçaria esse paralelo? Como que você falaria nesse caso? Nós temos diferentes formações cerebrais, né? Cada um nasce com um pacote próprio, né, que o individualiza em relação ao resto da existência, né, todo o resto da existência. Mas a humanidade terrestre tem uma característica em comum. Esse dom é comum a todo ser humano, a todos. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Algumas pessoas, pela educação, a nossa cultura, a nossa norma culta, né, norma, aquilo que predomina na nossa sociedade, não valorizar essa habilidade, apesar dela estar sempre sendo utilizada, mesmo que nós não tomamos conhecimento, né? Nós ouvimos muito falar do sexto sentido da mãe que se preocupa com o filho, sabe que o filho está com algum problema, meu filho está com problema, não sei o que é, mas ela liga para o filho, o que está acontecendo? Então você tem essa questão do tal do sexto sentido, né? Tem a experiência do déjà vu, né? Déjà vu, que se fala, eu já vi essas coisas acontecer. Apesar de você nunca ter estado naquela situação, você acha que já aconteceu porque você está sendo alertado, né? Para falar também dos sonhos, né? Você tem o João Vivan que falou do sonho, né? De repente ele acorda, tem uma experiência diferente, contato imediato. Então nós temos sonhos premonitórios. Isso todo mundo tem. A questão é de você estar mais ou menos alerta para isso. Você tem a sua porta, tal do limiar da consciência, né? Se ele é pequenininho, bem apertadinho, ou se deixa passar tudo. Você está alerta para o que está acontecendo no fundo da sua mente, né? O que você está captando do mundo à sua volta, está recebendo informação. Então, primeira coisa, quem quiser se dedicar, já pode ficar tranquilo que já tem o dom está lá para todos. Isso não é para enfeitar o bolo, não é para dourar a pílula, como se diz. É a verdade, é um fato. O que faz mesmo a diferença é a prática. É prática, treinar. E treinar é praticar com a intenção de aprender, a intenção de aperfeiçoar. E aí você tem o quê? Você vai ter métodos, vai ter técnicas. O método é um conjunto de técnicas, né? Técnicas, maneira de aprender, de usar o dom. Né? Você tem um dom, aprende a técnica, se aperfeiçoa, conjunto de técnicas, você tem um método. Ok, isso aqui funciona para mim, eu vou melhorar daqui, melhorar daqui. Então, nossa questão aqui como instrutor é ensinar técnicas e métodos para a pessoa explotar, né, utilizar ao máximo o dom natural. A grande camada que tem que ser removida da nossa percepção de mundo é dizer, isso não existe, isso está errado, isso é impossível. Por quê? Porque, por algum motivo, ao longo das eras, né, e principalmente em tempos mais recentes, nós tornamos muito... a nossa percepção da realidade física passou a dominar como sendo a única realidade possível, aquilo que está de frente de mim, né? 3 dimensões, duro, madeira, pedra, ferro.
E nada além disso existe, né? Então, o que eu não reconheço que existe, não existe. Na verdade, existe. É só você dar uma chance a si mesmo. E eu gosto de falar assim, não adianta você ter os campeões da visão remota, né? A sociedade está precisando desesperadamente de resgatar a sociedade humana planetária, resgatar essas habilidades inatas com as quais nós nascemos, para incorporá-las como mais um pacote poderoso de ferramentas de sobrevivência para esses tempos difíceis que nós vivemos, esses tempos atuais, né? Não podemos nos dar ao luxo de não usar mais esses dons, não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Não dá tempo, nós temos que usar. Então, quanto mais cedo você se dedicar a acordar para essa realidade, aceitar, né? E nós já passamos, já passamos dessa época, desse momento, a visão remota passou desse momento, e dizer, será que existe, será que não existe? Na verdade, o próprio Ingelson fala, né, visão remota é um termo socialmente aceitável para uma coisa que as mulheres já faziam nas tribos há milhares de anos atrás, né? As donas que tinham recebido as informações, né, tudo. Ela já fazia isso há muito tempo, só que não tinha esse nome de visão remota. Então, o que foi feito, sim, a visão remota nasceu dentro de um laboratório, dentro de um instituto de pesquisa, com esse nome, foi pesquisado ao longo de 20 anos, com investimento maciço de milhões de dólares, literalmente, e com isso eles conseguiram descodificar muitas coisas, explicar que é por isso que funciona, é dessa maneira que funciona, e muitas coisas continuam sendo estudadas e pesquisadas até hoje, mas gerou-se um corpo de conhecimento explicando por que aquelas mulheres lá das tribos, lá das aldeias, antigamente, tinham esse dom, por que a cigana, né, da bola de cristal consegue ver alguma coisa, né? Por que uma médium, uma pessoa que vai dar uma consulta, consegue ver coisas, né? Então, isso aí tudo foi investigado, descodificado, foi tirada a roupagem da tradição. Você tem tradições boas, tem tradições ruins, né? Tradições boas são aquilo que reflete mais na verdade, que se comprova com o tempo. As tradições ruins são coisas que você não entendeu bem, acha que é daquele jeito e não é. Então, nada melhor do que você associar um instituto de pesquisa de física avançada para pesquisar dons paranormais, né, parapsicológicos, de percepção sensorial, e chegar a uma linguagem moderna para interpretar o assunto. Então, resumindo aqui, todos têm o dom, tem maneiras de se usar o dom e despertá-lo com mais eficácia, mas no final das contas é praticar, e vocês vão ver que nem um esportista de alto nível, né, um jogador de xadrez, um pianista, um músico, se ele não praticar, ele não mantém e não chega ao potencial máximo dele. No final das contas é praticável. Os visualizadores remotos, né, os estudantes que são os futuros visualizadores remotos, e os que já exercem essa profissão, vamos dizer, né, eles seriam os profetas do presente? Queria te ouvir, Laura. Muito interessante sua pergunta, viu? Porque, assim como o Jay disse, né, todos nós já temos habilidade. Alguns a utilizam de uma maneira que é chamada de mediunidade, né, como as xamãs, ou médiuns mesmo, né, que é uma forma de acessar de determinada maneira determinado nível de informação. Qual a diferença disso para a visualização remota? É que a visualização remota, ela é proposital, ela busca utilizar uma técnica. A consciência está presente o tempo todo. Foi dito sobre entrar em transe, né, em um dos vídeos, né? Na verdade, a gente faz uma prática prévia que é de relaxamento para favorecer o fluir da intuição. Mas nós não chegamos a nos colocar em transe, porque durante todo momento a gente precisa estar retroalimentando a informação através da técnica. A gente utiliza uma técnica, escreve o tempo todo, ela tem várias etapas, né, justamente para aprofundar o tipo de informação que é acessada. Então a gente não fica no estado de transe, né, induzido por meditação, hipnose ou alguma outra coisa. Isso é muito interessante porque até mesmo as pessoas que acreditam que não têm habilidades psíquicas, elas descobrem que tem quando utilizam a técnica e que não é através de religião ou transe ou alguma coisa assim.
Então, isso é muito interessante, porque durante o período de estudo, lá nos primórdios, né, desenvolvimento da técnica, lá nos primórdios da visão remota como uma ferramenta, né, de obtenção de informação, era preciso ter algo palpável, algo técnico, para que se pudesse verificar a eficácia do método. Então, utilizava-se uma etapa e depois comparava-se, né, aquilo que foi obtido de informação com o alvo que foi apresentado, de tal maneira que foi possível validar a técnica, foi possível validar a eficiência dela, independentemente de que pessoas estavam fazendo, se eram médiums ou pessoas com habilidades psíquicas já identificadas, ou pessoas comuns. O mais importante é ter a mente aberta, na minha opinião, e algo que serviu muito para mim, é ter a mente aberta. Para quê? Para que não hajam bloqueios culturais com relação à técnica. Então, se a pessoa entra num curso de visão remota ou tenta utilizar uma técnica já bloqueando por questões culturais ou religiosas ou algo assim, talvez o próprio subconsciente da pessoa, ao identificar que há uma intenção de bloqueio, ele mesmo sabote a aplicação da técnica. Porque o nosso subconsciente ele é como um grande executor daquilo que o nosso consciente quer fazer. Então, é importante ter a mente aberta para compreender e aplicar a técnica. Outra coisa interessante que o Jay disse, né, que o ponto focal, né, para se ter um bom resultado na visualização remota, não só no aprendizado, mas na aplicação, é praticar. Porque a gente imagina que há uma parte do nosso cérebro, né, que por algum motivo ainda há de se estudar, consegue acessar essas informações. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente treina essa parte do nosso cérebro, da nossa psique, ou seja, a glândula pineal, ou que partes do cérebro que são acessadas ou utilizadas ou ativadas para isso. Então, quanto mais a gente pratica, mais facilmente acontece o contato com o alvo, e não só o contato, mas conseguir trazer para a mente consciente, através da técnica, as informações que se buscam. Porque o tempo todo é consciente e subconsciente buscando a informação do alvo. Então, vou dar um exemplo aqui, que aconteceu comigo, né? Que muitas vezes essa informação vem até quando a gente não está aplicando a técnica, basta que você tenha a intenção de acessar uma informação. Que foi um jogo, né, do Brasil, aquele jogo de uma das Copas mais recentes, que o Brasil ele acabou perdendo para a Polônia, se não me engano. E havia, né, a gente tinha combinado, né, a turma, né, de tentar visualizar o resultado do jogo com determinado tempo de antecedência, e com as questões domésticas, enfim, aqui eu acabei não conseguindo tempo para isso, fiquei chateada e tal, mas a intenção de visualizar o resultado do jogo aconteceu. E faltando, acho que uns 20, 30 minutos, assim, para começar o jogo, eu fazendo outras coisas, aconteceu um flash na minha mente. Eu vi o gol, vi o uniforme do jogador, vi o número da camisa que fez o gol, vi quem era a fisionomia do jogador. E, inclusive, que seria que o gol que definiria a derrota do Brasil seria no final do segundo tempo. E aconteceu tudo da forma como eu visualizei. Fomos lá na internet, eu procurei o número do jogador do time, aí eu que eu vi, nossa, então é esse aqui que é o time, é o uniforme do time. E o povo aqui em casa ficou, não, para de falar que vai dar má sorte. Vai gorar. Que negócio que bate na madeira, ficar gorando. E a única coisa que não foi exatamente, que foi realmente no segundo tempo, só que da prorrogação, não do jogo regulamentar. Então, isso para mim foi uma evidência muito grande de que a técnica ajuda a lapidar essa habilidade que é inerente a todas as pessoas. E uma coisa interessante, né, que eu acho curioso, né, que se confunde muito, né, a questão da visão remota com mediunidade, não é preciso ser médium ou um sensitivo para praticar, para aprender a técnica. Basta ter vontade de aprender, ter a mente aberta e dedicar tempo para treinar. Por que eu digo isso? Porque é muito comum que médiums, né, e sensitivos tenham até um pouco de resistência. Por quê? Porque, nossa, tem que aplicar a técnica, eu aqui faço uma oração e, enfim, e consigo acessar de outra forma com os meus guias. Então, existe um pouco de resistência em alguns, tá? Não digo em todos, mas em alguns que eu tive a oportunidade de conversar sobre o assunto.
que se prendem um pouco, né? Que não, deixa eu seguir o meu jeito, dentro do meu rito, né? Eu não quero a técnica. E qual que é a diferença disso tudo? É que com a técnica você consegue ter controle daquilo que você está fazendo a partir da aplicação da própria técnica. Então você está, como eu diria, no controle, tendo a iniciativa, a atitude, né, indo em direção à busca da informação do alvo. Já quando a gente utiliza uma técnica, que não seria uma técnica, mas um contato mediúnico, pode acontecer da gente acabar, deixa eu ver o que eu consigo, deixa eu ver como o meu guia, o meu mestre, né, enfim, a entidade com que trabalho, enfim, vai me conduzir até essa informação. Então, não necessariamente, de acordo com a técnica mediúnica que a pessoa use, ela vai ter um controle ativo e consciente, né? Como eu disse, a gente não precisa incorporar nem fazer nada disso. É algo totalmente desvinculado de religião, técnica, tanto que é utilizado, dizem que foi, né? Eu acho que algo que funcione não seria abandonado, né? Então, que é utilizado até hoje de uma maneira prática por governos, por entidades militares, tanto que está lá na CIA, né, no site delas, aplicações. E depois o Jay pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa questão histórica de que instituição foi passando ao longo do tempo, por que os Estados Unidos começaram a fazer isso, né? Por que o Ingo Swann, lá nos primórdios, né, precisou né, desenvolver essa técnica, né? Então tem todo um motivo, um porquê que precisava de uma assertividade. E a psique, a mediunidade, algo que às vezes é um pouco, como eu vou dizer, não é ativo, mais receptivo, né? Mais assim, deixa eu ver o que querem me conduzir a fazer. E na visão remota, a aplicação da técnica, não. Você toma iniciativa, você recebe um alvo, que é um número, é um código, a gente não tem noção do que é, a gente só descobre o que é depois que o alvo é revelado para a gente. Até lá pode ser qualquer coisa, dentro ou fora do planeta Terra.